Oi, boa tarde, turma. Eu estou começando esse vídeo tentando ver qual é o melhor formato para a gente dar continuidade aos trabalhos acadêmicos. É, mas essa aula que eu estou começando a gravar agora diz respeito ao tema que a gente já abordou na aula passada, do dia 16 de março, segunda passada, né? Que diz respeito ao material que eu postei para vocês ontem à noite, né? A gente está trabalhando com a Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101 de 2005, e nesse momento a gente começou a trabalhar com o procedimento de recuperação judicial, né? Lembrem que a Lei 11.101 ela trata de dois assuntos diferentes, né? O procedimento de recuperação judicial e o procedimento de falência. De um lado, esse primeiro, ele tem como objetivo viabilizar o soerguimento da empresa, né, que se encontra em dificuldades financeiras e econômicas, e de outro, a falência, né, ela acarreta a própria cessação de atividades da empresa, isto é, quando é decretada a falência do empresário, ele não poderá dar continuidade ao exercício da empresa, ele deverá parar de realizar o seu negócio, né, para que se busque o melhor aproveitamento do seu patrimônio ativo, né, e que os seus credores possam ter satisfeitos os seus créditos, isto é, há a formação de um juízo universal em torno do qual serão executados os bens pertencentes à empresa, né, ao empresário individual ou à sociedade empresária, no momento da decretação da falência, né? A partir disso, são formados órgãos, o administrador judicial, ao lado da Assembleia de Credores, vão elaborar um plano, né? E aí nesse ponto há uma divergência entre o procedimento de falência e o procedimento de recuperação judicial, já que o plano de recuperação judicial pressupõe a continuidade da empresa, enquanto o plano de falência, né, pressupõe apenas a melhor forma de executar o patrimônio do empresário, né? Então, beleza. Nós estamos iniciando a recuperação judicial que está regulamentada na lei entre os artigos 47 e 74, né? E na aula passada nós estudamos o artigo 47, 48 e 49. Eu vou retomar esse assunto, refazer essa abordagem, né, para que esse período de aulas à distância não fique completamente solto e sem lógica. Se vocês não quiserem assistir essa primeira parte da aula, vocês dão continuidade e assistam a outra, né? Mas já tem no caderno de vocês esse conteúdo, aos que estiveram em sala, né? E aí, voltando aqui, o artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências, né, traz a seguinte redação: a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então veja bem, essa definição legal do procedimento de recuperação judicial enfatiza os seus objetivos, né? Ressaltando ou constatando, né, que a empresa ela tem o seu fundamento não apenas no interesse do empresário em oferir lucros, mas a empresa ela deve ser protegida, né, em razão da sua função social, isto é, reconhece-se ali pelo menos 3 princípios. Isso está no material que eu passei para vocês: o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa e o princípio da proteção e estímulo à livre iniciativa, né? Isso vocês vão poder identificar na Constituição, tanto no artigo 1º, inciso 4º, quanto no artigo 170, né, nos seus incisos, né, os princípios que fundamentam a ordem econômica no Brasil.
né? Aqui no direito empresarial, esses são princípios de grande relevância, em especial aqui na Lei 11.101 de 2005, que aborda esses temas, né, a partir desse reconhecimento mesmo. Já no artigo 48, né, a lei traz uma série de requisitos. Vejam só, alguns autores do direito empresarial vão trazer esse tema, esse artigo, né, a partir de uma elaboração próxima ao que no processo civil diz respeito às condições da ação. Veja só, aqui não se excluem as condições da ação que vocês estudam lá no processo civil. É a mesma coisa. A diferença é que a cada procedimento a lei poderá estabelecer requisitos específicos para que o titular do direito pretendido possa se resguardar. Nesse caso, no caso da recuperação judicial e da falência, o direito pretendido, né, é o direito ao próprio procedimento, né, que visa resguardar não somente interesses do empresário, mas também interesses da coletividade, em específico a coletividade de credores que visam obter o pagamento, né, das obrigações a que eles têm direito, né? E aí, beleza, vamos lá no artigo 48. O artigo 48 estabelece requisitos para que o devedor possa requerer a recuperação judicial. Veja, em primeiro lugar, a gente consegue perceber que a recuperação judicial depende de um requerimento do próprio devedor. É diferente da situação do empresário falido, que na maioria das vezes o que acontece é ao contrário. Na maioria das vezes, a falência é decretada em razão do pedido de um terceiro, né? Pode ser um dos credores, né? Pode ser o próprio administrador judicial do plano de recuperação judicial, que, verificando a inviabilidade de seu erguimento, né, requer a falência, né? E aqui no caput do artigo 48, poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente, né? Em primeiro lugar, o caput ele traz um requisito de que a empresa esteja sendo exercida regularmente há mais de 2 anos. Exercício regular da empresa, no caso do empresário definido lá no artigo 966 do Código Civil, né, é aquele que promoveu devidamente o registro antes do início de suas atividades. Quer dizer, ele só vai poder requerer a falência após 2 anos após efetivado o registro. É bom ressalvar que o próprio artigo 48, lá no parágrafo 2º, ele traz o exercente de atividade econômica rural. Em relação ao exercente de atividade econômica rural, seja o empresário individual, seja a sociedade rural, né, eles possuem um tratamento jurídico diferenciado em razão do que preceitua o artigo 970 e 971 do Código Civil, né? No material de vocês, esses dispositivos estão todos transcritos. O artigo 971 ressalva que o empresário, isso do Código Civil, o empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode observar as formalidades que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Esse empresário sujeito a registro é o que é definido pelo próprio Código Civil no artigo 966, né? Aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Em continuidade, nós estamos abordando os requisitos para que o empresário possa requerer a recuperação judicial. Isso está previsto no artigo 48 da Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005. Né? E o inciso 1º
traz a seguinte redação: não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrente. Quer dizer, esse primeiro inciso, ele traz a preocupação de estabelecer a distinção entre o empresário que quer se soerguer e aquele que não tem condições mais de soerguimento. Se já foi decretada a falência do empresário anteriormente, seja ele um empresário individual, seja ele a sociedade empresária, isso significa que ele não deve buscar o soerguimento, mas ele deve passar pelo procedimento de falência para que pague, na maior medida possível, todos os créditos que ele deve, né? Segundo a classificação estabelecida no artigo 83 da lei, né? Pois então, quando decretada a falência do empresário, cessam-se as suas atividades. Ele não vai poder continuar exercendo a empresa, ressalvada algumas hipóteses, né, autorizadas pelo juiz. Mas, como regra, como as suas atividades são extintas, isto é, são interrompidas, paralisadas, ele não vai poder continuar exercendo a empresa e não faz sentido, então, ele buscar a recuperação judicial.